da palavra que o Senhor vai trazer aqui nesta noite. Amém? Sem mais delongas, eu quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 9 em diante. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 9 em diante. A igreja achou, diga amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. É uma história muito conhecida por todos nós. Ana, uma serva do Senhor, que clamava ao Senhor por 20 anos, ela clamava ao Senhor pedindo um filho. Por 20 anos, ela tem se prostrado, se ajoelhado, se derramado na presença do Senhor, clamando pela sua causa. Ana, todos os dias ela ia à casa do Senhor orar e buscar. E por 20 anos, a sua oração, o seu clamor, a sua súplica, ela não foi respondida. Imagine-se comigo, você clamando por 20 anos, e a sua oração e a sua súplica sem resposta. Como ficaria o seu coração? Como ficaria a sua alma?
porque com certeza, se fosse eu e você depois de 20 anos, provavelmente falava: o Senhor já se esqueceu de mim, o Senhor já me abandonou. Mas Ana, ela perseverou em oração. Ela perseverou clamando, intercedendo. Nós estamos em um culto de intercessão. E o tema anual deste ano é o ano do clamor pela manifestação do poder de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar aqui nessa noite. Porque Ana, ela clamou ao Senhor. E mais na frente nós vamos ver que Deus, ela atende a oração de Ana. Ana, ela representa as pessoas que servem a Deus, mas vivem as lutas silenciosamente. Ana representa aquelas pessoas que vêm à casa de Deus, buscam a Deus, mas está perante a dor, mas está perante ao sofrimento, mas que não desiste de clamar. Ana, uma coisa que eu acho impressionante em Ana, é que ela não clamou, ela não foi ao templo, quando estava lá uma multidão. Ana, ela não foi ao templo do Senhor buscar, quando estava lá todos os sacerdotes, todos os pastores. Ela foi lá quando ninguém estava. Ana, ela derramou a sua alma diante do Senhor. E o seu clamor nos ensina que Deus responde à oração sincera, que Deus responde à sua súplica, à sua dor. Ana, na sua jornada, enquanto clamava ao Senhor, ela teve 3 assassinos dos seus sonhos. Primeira pessoa, Penina. Penina era a outra esposa de Eucana, e ela tinha muitos e muitos filhos, e por isso ela zombava de Ana. Zombava falando: desiste, não vale a pena mais clamar, não vale a pena mais buscar, o Senhor não vai te dar mais filhos, o Senhor não vai te dar filhos. Imagine se você vivenciando em uma casa que todos os dias você era zombado, você era humilhada, você era humilhado. Mas aqui nós podemos tirar o primeiro ensinamento com o clamor de Ana, que é um clamor que nasce na dor. Ana era estéril. A própria palavra do Senhor nos diz que Deus, ele fechou a madre de Ana. E ela era humilhada por Penina. Ana, ela sofria em silêncio, mas ela não se afastou do Senhor. Ela continuou buscando, ela continuou clamando pela sua causa. A dor de Ana não a paralisou, mas a levou à oração. Eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que você tem suplicado, mas você pode ser humilhado, você pode estar sofrendo, você pode, o seu marido, a sua esposa, pode dizer que você não irá conseguir, mas não desista, porque Deus, ele não te abandonou. Passe o tempo que passar, continue clamando, continue buscando,
porque Deus, Ele não irá te abandonar. Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele ouve a nossa súplica. E Ele está sempre de ouvidos abertos a ouvir a nossa oração. E aqui eu parto para a segunda lição com o clamor de Ana, que nos pode ensinar um clamor sincero e profundo. Ana, ela orou de coração. Ela não foi buscar no vocabulário, no dicionário, no Wikipédia e todos os lugares aí onde tem as palavras, para procurar as palavras mais bonitas, as palavras mais perfeitas ao Senhor. Mas ela, no verso 10, diz: pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não veio trazer as suas melhores palavras. Ela veio trazer o seu coração quebrantado ao Senhor. Os seus lábios se moviam enquanto ela estava orando na casa do Senhor. E o sacerdote estava ali. E ele fez atenção à sua boca, porque os seus lábios se moviam, mas nada se ouvia. E aqui nós temos um dos assassinos do sonho de Ana, o sacerdote Eli. Porque nós podemos ver que diz assim a palavra do Senhor, que quando Eli viu Ana, ele teve ela como embriagada. E ele vai dizer assim: Ana, aparta-te de ti o teu vinho. Ana, ela foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. Ana, ela estava sendo acusada por estar embriagada, mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo estando quebrantada, chorando, se derramando na presença do Senhor. O sacerdote vai e fala: Ana, você está embriagada. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você não precisa falar palavras bonitas. Você não precisa trazer 1001 coisas para a casa do Senhor. A única coisa que você precisa é se entregar, é se derramar na presença dEle. Não importa o que o sacerdote, o pastor venha falar, mas continue buscando, continue clamando, porque Deus, Ele irá te dar a vitória. Acredite, fale com Ele, e Ele concederá o desejo do teu coração. Nós também temos Eucana. Eucana vai dizer: Ana, para de buscar. Ana, para de clamar. Não sou eu, teu marido, melhor que 10 filhos? Não importa
aquilo que o sacerdote está falando para você, se está te interpretando como embriagada, embriagado, não importa se seu marido, se a sua esposa fale, desiste, não adianta mais, continue buscando, continue clamando, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele entende a oração que ninguém mais entende. E aqui eu parto para a terceira lição. Um clamor acompanhado de uma entrega. Você já viu isso? Ana, ela está clamando algo para ela. Todo o sonho de uma mulher, todo, é ser mãe. É ter os seus filhos, é poder pegar o seu filho no colo, cuidar dele. E Ana não podia fazer isso. Ana via Penina se alegrando com os filhos, e ela ficava triste, porque não tinha o seu filho para se alegrar. Então Ana, ela fez um voto ao Senhor. Escute isso. Ela estava clamando algo para ela. Era uma necessidade dela. Mas ela vai dizer: Senhor, da minha dor, da minha súplica, da minha aflição, se o Senhor me conceder um filho varão, eu o entregarei a ti. Que coisa maravilhosa é isso, meus irmãos. Você vem clamando, você vem buscando ao Senhor, e aquilo que você tem pedido, e aquilo que você tem clamado, você vai e diz: não, Senhor, eu já estou entendendo que a minha dor, a minha súplica, o filho que eu estou esperando, não é para mim, e sim para ti. Ana, ela não queria mais, depois que Ana entendeu, ela não queria mais um filho para ela, mas ela queria um filho para servir na casa do Senhor. Então eu não sei quanto tempo você tem clamado, eu não sei quanto tempo você tem suplicado, eu não sei quanto tempo você tem se derramado, mas eu tenho a certeza que Deus, Ele irá ouvir o teu clamor, Deus, Ele irá ouvir a tua súplica. Acredite que Deus, Ele irá te dar a vitória. Acredite que Deus, Ele vai dar aquilo que você precisa. Que nós podemos ver com o clamor de Ana, um clamor que gera mudança. Você já viu isso? Um clamor que gera mudança, mesmo antes de receber a sua bênção. Você já viu isso acontecer? Pergunte para o irmão do seu lado se já viu isso acontecer. Já viu? Verso de número 18. E disse ela: ache a tua serva graça
em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Um clamor que gera mudança. Você está 20 anos se derramando, clamando na presença do Senhor. Você vai durante 20 anos, 15 anos, 10 anos, 1 ano, meses, dias. Você vem à casa do Senhor buscar. E você volta da mesma maneira. E você volta da mesma forma, com amargura no seu coração, com tristeza na sua alma. Ana, depois de orar, ela saiu em paz. O milagre ainda não tinha acontecido, mas a sua fé já tinha sido renovada. A oração verdadeira, o clamor verdadeiro, muda primeiro o nosso coração e depois a situação. Porque quando nós clamamos, nós oramos, nós nos derramamos na presença do Senhor, com o coração quebrantado, com a alma disposta a entregar o seu tudo, o seu verdadeiro eu. Vai mudar primeiro o seu coração e depois a situação. Quinto, um clamor que foi respondido. Ou seja, nós aprendemos a primeira lição que nós podemos tirar com o clamor de Ana, que foi um clamor que nasceu pela dor. O segundo, que foi um clamor sincero e profundo. Terceiro, um clamor que vem acompanhado de uma entrega. Quarto, um clamor que gera mudança. E quinto, um clamor que é respondido. Deus se lembrou de Ana. E Deus a concedeu um filho. Tudo está nos planos do Senhor. Porque naquela altura, Deus estava precisando de um profeta. Olha aí. Deus estava precisando de um sacerdote. Deus estava precisando de um juiz. E olha aí por quem Ana estava clamando. Pelo Samuel. Olha aí por quem Ana estava clamando por 20 anos. Ana estava clamando. Ana estava suplicando. Algo que ela precisava, mas que iria servir para a casa do Senhor. O que era vergonha, o que era tristeza, virou um testemunho. E para terminar, que o tempo já foi, o silêncio de Deus nunca é esquecido. Deus pode demorar muito tempo para ouvir o seu clamor, muito tempo para ouvir a sua súplica, mas Deus, Ele nunca esquece do seu servo e da sua serva. Para concluir, Ana,
com o clamor de Ana, que Deus, Ele escuta a oração que é feita com lágrimas, a oração feita com sinceridade. Que você venha, nós estamos no culto de intercessão, que você venha interceder pela sua causa, que você venha clamar, buscar ao Senhor, com o seu coração quebrantado, com a sua alma voltada para entregar tudo ao Senhor, porque eu tenho a certeza que Deus, Ele não irá esquecer do seu filho, da sua filha, do seu servo e da sua serva. Esta era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a amada igreja. Que a vida de Ana possa servir para as nossas vidas, no nosso dia a dia. Que em meio à dor, em meio à súplica, em meio às diversidades, em meio às barreiras, continue clamando, continue perseverando, porque Deus irá te dar a vitória. Amém? Quero agradecer a minha rica oportunidade e quero passar o microfone para quem é de direito, nosso pastor Landerson.